O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido e dentro de uma linguagem até popular. Se não se tratasse da palavra de Deus, talvez a gente pudesse considerar um texto batido. É como aquela música que toca o tempo todo na rádio e chega um momento em que você não quer mais ouvir. Uma vez eu perguntei para um grupo, eu falei: vocês ensaiam tanto a música, tanto quando passa a festividade, vocês não cantam mais a música? Ele: não, porque quando passa a festividade, a gente já não aguenta mais aquela música, de tanto que repetiu nos ensaios, repetiu, a gente não quer mais ouvir. Talvez se não se tratasse da palavra de Deus, nós poderíamos estar tratando de um texto que tivesse essa característica. Alguém que o tempo todo, de novo o Vale dos Ossos, de novo. Só que se nós formos parar para analisar, é muito comum você achar pessoas que estão frustradas dentro da igreja. É muito comum você achar pessoas que estão desesperançosas dentro da igreja. Você achar pessoas que estão já com seus passos ficando pesado dentro da igreja, e talvez isso se deva ao fato da aplicação desse texto, porque Deus ele vai chegar para o profeta e vai dizer: profetiza, profetiza. E tem crente frustrado pensando: poxa, se é só profetizar, então por que eu profetizo e o milagre não acontece? Se é só profetizar, então por que eu profetizo e a figueira não floresce? Se é só profetizar, então por que eu profetizo e Samuel não nasce? Se é só profetizar, por que a coisa não acontece quando eu abro a minha boca? A resposta é muito simples: não é só profetizar. Não é só profetizar. Nós mergulhamos de cabeça, e talvez se eu tivesse pedido para você abrir apenas o verso 4, provavelmente você ia fazer igual João 3,16, né? Abra sua Bíblia, aí você pega Evangelho de João, a pessoa começa. Capítulo 3, a pessoa vai. Verso 16, a pessoa não. Esse eu sei de cabeça que está escrito. Eu brinquei com os irmãos aqui na igreja. Eu falei: o que está escrito em João 3,16? A pessoa: porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal, unigênito, para que não pereçam, mas tenham vida eterna. Aí eu falei: glória a Deus. E no 17, as irmãs começaram a correr atrás do texto da Bíblia. Do texto bíblico. Mas nós estamos diante de um texto que nós precisamos entender que antes de vir o comando para profetizar, aconteceu todo um processo que nós não podemos negligenciar. Nós não podemos virar as costas para todo o cenário que acontece aqui, que não é pouca coisa, e daqui a pouco sair por aí abrindo a boca a esmo, achando que nós vamos promover passes de mágica com aquilo que a gente fala. Porque se não existe um processo devido, são só palavras, presbítero Leandro. É só falar. Às vezes a palavra sai até bonita, mas é só palavra. Deixa eu trazer você aqui para dentro. Depois do fim da peregrinação no deserto, o povo entrou na tão cobiçada e sonhada terra prometida. Ali Deus vai cumprir a promessa que fez para Abraão, a promessa de fazer de Israel uma grande nação. E da terra prometida, meu evangelista Jefferson, o povo começa a crescer, o povo começa a desenvolver, a nação começa a encorpar, de maneira tal que chega um dado momento em que as pessoas já têm dentro do cenário mundial a nação de Israel. A nação começa a ganhar respeito, eles constroem um templo, eles erguem um muro e eles começam a se estruturar. Dentro desse período, a nação vai cometer um erro que vai ser crucial, porque nós estamos lendo aqui: a nação, quanto mais cresce, mais distante de Deus ela fica. Quanto mais ela evolui, quanto mais ela prospera, quanto mais ela progride, mais autossuficiente ela passa a se sentir, e mais distante de Deus ela vai ficando, até que vai entrar no meio da nação o sincretismo religioso, a adoração de ídolos. Agora aquela nação, grande nação, que foi criada para adorar a Deus, adora a Deus e também a outros deuses. Adora a Deus, ao Deus da terra, mas adora também a deuses no céu. E você sabe que o elemento principal que fazia com que as outras nações
temessem a nação de Israel, é dito por Raabe, ela vai dizer: o povo está tremendo e temendo, o povo está em pânico, o povo está preocupado, o povo está todo mundo sem conseguir nem dormir, porque eles já têm uma evidência clara que o Deus de vocês é o único que é Deus na terra, mas também é Deus do céu. O povo abandona esse Deus para seguir também a deuses na terra. Vem a experiência de Acabe, e Acabe vai ser importante para uma mudança, porque Acabe ele se levanta para acabar com essa divisão de adoração. Não é mais para adorar a Deus e adorar A, B ou C, não, é para eliminar a adoração ao Deus de Israel, e vocês vão adorar apenas a Baal. Ele começa a instituir Baal como sendo o único Deus da nação, e a nação já não se acha mais nos trilhos, já não se acha mais no caminho, e o tempo passa, e cada vez que o tempo passa, a nação cresce, e quanto mais a nação cresce, mais distante de Deus a nação fica, até que o cálice de Deus transborda. E em Jeremias capítulo 15, verso 4, ele vai dizer: eu vos entregarei ao desterro, vocês vão ser motivo de chacota, vocês vão ser motivo de piada para as outras nações. Ali é a sentença do cativeiro da Babilônia. A partir dali, o cativeiro da Babilônia é uma iminência, não tem mais como voltar atrás, vai acontecer. Enquanto a nação está se afastando de Deus e se apegando às coisas da terra, o povo não vai ao templo para adorar ao Deus do templo, ele vai ao templo para adorar o templo de Deus. Ele olha e diz: que templo bonito, que templo imponente, que coisa linda, que cidade estruturada, que muralha forte. O povo começa a olhar para os lados, e nesse momento, vindo do Oriente, está crescendo uma nação que vem se espalhando, se expandindo e vem tomando as nações vizinhas, até que chega um momento em que a nação de Israel é a bola da vez, é a próxima da fila. A Babilônia chegou. Eles tomam a nação de Israel, eles escravizam a nação de Israel, eles destroem o templo, eles destroem os muros, eles queimam as portas, e aquilo que o povo se apegava achando que era a segurança do povo, agora está em ruínas. O melhor relato disso a gente vê quando Neemias recebe um dos seus irmãos. Ele vai dizer: o restante, os que não estão no cativeiro, estão em profunda miséria, estão em desterros, os muros da cidade estão derrubados, as portas estão queimadas. Queimar as portas, você sabe, significa passar uma mensagem para quem está viajando ali por perto. Significa dizer: tudo de valor que tinha aí eu já levei, tudo que prestava que tinha aí eu já levei. Porta queimada significa passa longe, porque não tem nada de importante, não tem nada de valor naquele lugar. Esse é o cenário de Jerusalém. O povo é levado para o cativeiro, e no cativeiro tem instrumentos, sim ou não? Sim ou não? Eles ainda lembram os louvores, sim ou não? O que falta para que eles possam transformar a Babilônia em um grande culto? Falta a presença de Deus. Como nós vamos adorar? Como que nós vamos adorar se não tem a presença? Para que nós vamos louvar se não tem quem receba os louvores? E a nação começa a definhar na Babilônia. E nós temos aqui o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele vai profetizar dentro do povo, das cidades, das ruas de Babilônia. Enquanto Jeremias está profetizando em Jerusalém, Ezequiel está dentro das ruas de Babilônia, profetizando a respeito das coisas de Deus. E nós temos aqui uma visão que Ezequiel recebe. E apesar de Ezequiel ter sido levado em espírito até este vale, existem evidências históricas de que esse vale existiu. E o que é pior, não só existiu, como também é fruto da única ponta de esperança que o povo ainda tinha. Não só existiu, como é fruto da última fagulha de esperança que o povo ainda tinha. O povo vivia em Jerusalém dizendo: somos intocáveis, ninguém vai chegar perto da gente, ninguém vai tocar na gente. A Babilônia toma o povo, escraviza o povo, leva o povo para o cativeiro, mas o povo alimenta no coração
uma esperança. E Deus não vai deixar a gente morrer nesse cativeiro. Esse cativeiro aqui é um aprendizado, mas aqui nós não viemos para morrer. Deus vai nos livrar aqui desse cativeiro. É igual mãe. Eu vou fazer, vou acontecer, vou isso, vou aquilo, daqui a pouco o coração vai amolecer. De fato que quando alguém morria na Babilônia, dos judeus, eles pagavam alguém que eles não podiam tocar no corpo, para depositar esse corpo num vale, e eles ficavam a 50 metros observando, e eles tinham no coração uma certeza: até 72 horas a promessa vai se cumprir, até 3 dias ele vai ressuscitar. Eles tinham um dizer entre eles, os judeus, que na carne a carne o homem corrompe, mas o tutano, a medula, só Deus pode tocar. Então a família está a 50 metros de distância olhando o corpo de manhã. Eles vão embora, no cair da tarde vem o corpo, e o corpo ele vai comer os olhos e vai comer os ouvidos, toda essa cartilagem aqui, e o corpo sem oxigenação começa a entrar em estado de decomposição, de maneira que o cérebro começa a escorrer junto com o sangue pelo buraco dos olhos, pelo buraco dos ouvidos. No outro dia a família chega de longe para olhar e vê aquele cenário e pensa: ainda tem 2 dias, ainda há esperança, ainda não acabou o tempo, Deus ainda vai fazer o milagre. Eles vão para casa. No cair da segunda tarde, chegam os animais carniceiros, as hienas, comem todos os órgãos e comiam todos os órgãos internos, a carne, deixava só o esqueleto. No outro dia, a família ia 50 metros de distância, olhava e dizia: o tutano ainda está no lugar, ainda tem medula e ainda tem dia. Vamos esperar, Deus vai fazer o milagre. Cair da tarde do 3º dia, o desespero bate. Pousa no meio do vale um abutre conhecido como quebrantoso. E esse abutre, ele tem esse nome porque ele quebra os ossos dos esqueletos. Ele pega, separa os ossos, leva a uma altura, ele solta dali, só para você entender a bagunça de osso que era naquele lugar. Ele leva até uma altura, dali ele solta, o osso bate no chão. Quando espatifa, ele vai lá e come o tutano daquele osso, vai, cata outro osso, leva até uma altura, solta. Quando espatifa, vai lá, come aquele tutano, e quando ele acha a vértebra, ele vai por dentro e começa a mastigar, a comer a medula. A família olha e nasce aí o entendimento do verso 11 que nós lemos: filho do homem, estes ossos, eles dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O tempo vai passando e vez após vez esse cenário vai se repetindo, e a esperança do povo vai se renovando a cada morto. Não, uma hora Deus vai operar, uma hora Deus vai agir, de maneira que você tem uma pilha de ossos, todos sequíssimos, sem tutano, sem esperança, sem a menor possibilidade de se fazer mais nada, sem adiantar ter esperança, sem adiantar ter fé, sem ter a menor visão de um ser humano, de que aquilo poderia ser restaurado, de que aquilo poderia ter jeito. É nesse cenário que Deus se levanta e diz: Ezequiel, tenha a bondade. Ezequiel, por gentileza, vamos ali comigo. Eu imagino Ezequiel levantando, Deus que chamou para ele vai agora. Aí não, aonde nós vamos, você não pode botar o seu pé. Vem em espírito, vem em espírito, mas vem. E ele chega até o vale de ossos secos. E a gente diz assim: Ezequiel chega e profetiza no vale. Não é isso que você deu. Não é isso que você deu. Acontece um processo aqui. E é desse processo que nós temos que nos valer, para que a gente possa gerar os milagres dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja.
veio sobre mim a mão do Senhor. Antes de profetizar, o que acontece aí? Acontece um encontro com Deus. Não adianta abrir a boca se ainda não teve um encontro com Deus. E o que a igreja tem que gerar? Que tipo de experiência que a igreja tem que fornecer? É o encontro com Deus. A igreja quem? Quem está dirigindo, quem está pregando, quem está cantando? não, a igreja que está cultuando, porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra, oi? E quando você liga no céu, você estabelece a ligação perfeita, e aí você consegue ter sensibilidade espiritual para ter um encontro com Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi assentado num trono. Qual é a primeira coisa que Isaías vê? Ele vê Deus. Não literalmente, mas ele vê uma representatividade. Irmão, não adianta você querer abrir a boca para profetizar, ou eu, se nós não passamos por aquela porta com o objetivo único de ter um encontro com Deus. Não adianta a gente querer se posicionar, a gente querer falar, a gente querer gritar. Não adianta a gente entrar em desespero se a gente não passa por aquelas portas com um único objetivo: ter um encontro com Deus. Hoje eu tenho um encontro com Deus, custe o que me custar. Eu saio sem voz, eu saio com o joelho doendo, eu posso sair com dor de cabeça, custe o que custar. Mas hoje eu estou indo para a igreja porque eu quero ter um encontro com Deus. Estou chateado, tá bom, bota a chateação lá no banco. Bota lá fora não, bota lá no banco. Estou entristecido, bota a tristeza embaixo do banco. Estou aborrecido com meu irmão, cultua de ladinho para ele, virado assim, ó, deixa ele um pouquinho para lá, vira de lado para o seu irmão. Mas primeiro se preocupe em encontrar com Deus. Porque quando há um encontro com Deus, você dá uma olhadinha para trás e eu não podia estar assim com meu irmão. Eu não podia estar assim com a minha irmã. É o encontro com Deus que gera em nós esse tipo de conserto. Então, irmãos, se a gente não entra aqui com o objetivo principal de ter um encontro com Deus, de ouvir Deus falar com a gente, parou por aí. A gente pode ir embora. Podemos ir para casa. Podemos ir para casa. Porque a gente sabe que o que muita gente vem procurar tem. Sabia que tem? Tem. Tem disse-me-disse, tem intriga, tem gente acima do peso, tem gente abaixo do peso, tem gente que se veste muito bem, tem gente que se veste muito mal, tem gente que praticamente nem se veste. Tem. Se a dúvida é essa, tem. Então, se você já sabe, não entra aqui procurando nada na horizontal, não. Se você já sabe, entra aqui e liga com a vertical. Senhor, eu preciso ter um encontro contigo, porque a necessidade é nossa, não é dele. Quando ele se apresenta diante de Ezequiel, ele precisava de quê? Quando ele leva Ezequiel até o vale de ossos secos, ele precisava de quê? Deus, estou precisando muito de um profeta, senão não vou conseguir. É assim. A necessidade é nossa. Então somos nós que temos. Você fica, acontece isso com você? Você está cheio de dor de cabeça, passando mal de qualquer coisa. Aí você fica em casa, está se contorcendo de dor. A pessoa chega e fala: o que você tem, meu irmão? Estou com muita dor. Mas também o nosso sistema de saúde não funciona. Não vem nenhum médico aqui em casa. É assim que você faz? Quebrei minha perna. A ortopedista não vem aqui em casa. Quando é que pode? É assim? Quem é que procura? É quem está preciso? Eu não escutei não. É quem está preciso? Então, se você precisa de um médico, você não fica dentro de casa esperando o médico vir até você, não. Você se levanta e vai ou pede alguém para te levar. Então, se somos nós que precisamos de Deus, todo o esforço para gerar um encontro com Ele tem que ser nosso. O melhor louvor tem que partir da onde? Da gente. Eu não sei cantar. Não se preocupe, eu conheço algumas pessoas que não sabem. Deve ser frustrante demais a pessoa não saber cantar. Deve ser muito frustrante. Eu não estou entendendo alguns olhares, mas eu estou aqui para ter um encontro com Deus. Não vou mesmo. Deus é tão sábio que diz que o nosso louvor chega como um cheiro suave na arena dele.
especial, não. Não vem para cultuar. O pregador não. Mas o louvor diz: sobe, sobe o meu louvor e desce a glória. Então não adianta esperar a glória descer se o louvor ainda não subiu. Então primeiro sobe o meu louvor. Está torto, está desentuado, saiu do coração. Deus vai receber o seu louvor. Então entenda que quando eu louvo, quando eu me derramo na presença dele, não é para ser bonito, não é para ser talentoso, não é para ser bem moldado, é para mostrar para ele que eu tenho uma necessidade que só ele pode suprir. Mas isso é a partir de um momento que eu quero ter um encontro com ele. Porque depois que eu tenho um encontro com ele, vai acontecer o segundo momento. Isso é natural, é maravilhoso, é dolorido às vezes, mas é natural. Ele diz: e o Senhor me levou. É isso. Estava aqui, Deus me tirou e me conduziu para cá. Estava fora do projeto, Ele me trouxe para o projeto. Estava fora do alvo, Ele me colocou na direção do alvo. Estava fora do caminho, Ele me devolveu para o caminho. Porque depois que tem um encontro com Deus, é inevitável, existe uma mudança de posição. E igreja que não está disposta a se posicionar na presença do Senhor, vai começar a definhar. Porque o diabo, eu não te canso de falar isso aqui. Porque o diabo. Irmãos, tem igrejas que o único trabalho que o diabo tem é não atrapalhar. Todo mundo, passo para trás, está indo sozinha para se destruir. Está caminhando rumo à autodestrução. Não tem adoração, não tem sinceridade na presença de Deus, não tem quebrantamento, não tem arrependimento, não tem choro pelo pecado, não tem volta para Deus. O diabo vai se levantar para uma igreja dessa para quê? Para levar a igreja de novo para o caminho, para os irmãos se ligar? Não, deixa quieto. Está caminhando sozinha rumo à autodestruição. Então nós não podemos negligenciar a obrigação que nós, igreja, temos de nos posicionar. O posicionamento tem que ser nosso. Mas Deus não falou, porque eu estava esperando. Está posicionado? Está posicionado? Porque para quem não está posicionado, o que está acontecendo aqui é só uma palestra. É só um conjunto de palavras arrumadas que seguem o contexto de uma história e parou por aí. Se não está posicionado, não tem sensibilidade para entender o que está acontecendo aqui. Agora, quem está posicionado, está como diz aí fora, um olho no peixe e o outro no gato. Um olho está naquilo que Deus está falando e o outro está no vale, porque quem está posicionado já está vendo o movimento no vale. Quem está posicionado já está vendo que já começou o movimento no vale. Eu não sei qual é o teu vale, eu não sei que área da tua vida tem um vale. Eu só sei que se você teve um encontro com Deus e se posicionou na presença dele, já está tendo movimento no vale. Já está movimentando. Mas tem que se posicionar. Gente, a gente precisa parar de tirar a nossa responsabilidade no milagre. A gente precisa parar de tirar a nossa responsabilidade e achar que milagre é uma ação única de Deus. Há um conjunto. O poder para fazer é dele. A fé para gerar é nossa. Então, se eu estou fora da posição e não busco um encontro com Deus, não é milagre, não é passe de mágica. E passe de mágica eu sei fazer. Um só. Negócio de palitinho, depois eu vou fazer para vocês. Passe de mágica eu sei fazer. Quem não está buscando a presença, quem não está posicionado, não está esperando um milagre, está esperando um passe de mágica. E passe de mágica não muda a história de ninguém. Josafá, lembra desse exemplo? Josafá, nesta peleja,
muito tímido. Você não dá um glória, não? Nessa peleja você não terá que pelejar. O que vem na mente? Água de coco? Praia? No caso de um pessoal mais desprovido de melanina, né? Piscina com sombra. Água de coco, praia, sombra e água fresca. Aí Deus emenda. Amanhã, cedo, pega o exército e se posiciona no campo de batalha. Não, mas peraí, Senhor, se nessa peleja eu não vou ter que pelejar, por que eu tenho que pegar o exército e ir para o campo de batalha? É simples, porque a peleja, quem peleja é Ele, mas a obrigação de se posicionar é nossa. Ele vai fazer um milagre, Ele vai derrubar o inimigo, Ele vai acabar com a artimanha de Satanás, Ele vai destruir as obras do diabo, mas quem tem que estar posicionado somos nós. E provavelmente essa posição não é sentada de perna para cima, tomando água de coco, não. Primeiro, encontro com Deus. Segundo, posicionamento. Se você está atento, Ezequiel não deu uma palavra com os ossos ainda. Nenhuma palavra com os ossos. E me fez andar ao redor deles. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Porque quando você busca a presença de Deus e você se posiciona, a primeira coisa que você esquece é o tempo. Mas eu estou tanto tempo e não acontece. Não acontece porque você não está tanto tempo. Porque pensa na mulher do fluxo de sangue. Se ela não fosse curada com 12 anos de fluxo, o que iria acontecer com ela? Seria curada com 13. E se não fosse curada com 13, seria curada com 14. E se não fosse com 14, seria com 15. Fato é, uma hora o milagre ia vir para a vida dela. Qual é a maior evidência disso? É que 12 anos depois, já tinha sido desenganada pelo médico, já tinha gastado todo o seu dinheiro, já não tinha mais recursos, já não tinha mais ânimo, já não tinha mais vigor físico, mas quando ela diz, tem um profeta passando aí que tem poder de curar, que tem poder de ressuscitar, a primeira coisa que ela faz é dar um pulo e diz, eu vou dar pelo menos um toque, eu dou nele. 12 anos depois, tem pessoa que não fez um ano ainda e está dizendo, eu não tenho fé para isso. Tem pessoa que já está 20 e poucos anos e está dizendo, não vai acontecer. Eu imagino Noé, 120 anos construindo a arca e não caiu uma gota d'água. 120 anos batendo dedo, batendo martelo no dedo e o céu nem escurece. Mas eu estou debaixo de uma promessa de Deus. E quem está debaixo de uma promessa de Deus pode levantar a cidade contra, pode levantar os amigos contra, pode levantar a família contra. Quem está debaixo de uma promessa de Deus pode levantar o inferno contra, pode levantar o mundo contra. Quem tem promessa de Deus está posicionado e se apega àquilo que Deus prometeu, tenha certeza no coração, vai chover, vai chover. Eu gosto disso aqui porque ele teve um encontro com Deus e se posicionou. E ele já começou a tratar, a cuidar do milagre, Bianca, mas o milagre não tinha acontecido ainda. Ele não sai pisoteando os ossos de qualquer maneira, não. O texto é bem claro, diz para ele andar em derredor, sabe por quê? Está sequíssimo. Se pisar, quebra. Então não piora o cenário, não. Já trata do teu milagre como se ele já tivesse acontecido. Já trata, já cuida do teu milagre como se ele já estivesse chegado. Porque se você teve um encontro com Deus e se posicionou, aí você transforma o teu milagre em uma questão de tempo. É só continuar na posição. Ele está andando ao derredor. Em volta, não vou pisar não vou piorar o cenário não vou arrebentar de vez com o cenário não. Por quê? Porque daqui a pouco eu estou posicionado, daqui a pouco ele me chama e diz, filho, essa situação tem problema, tem solução? Aí tem gente que porque o parente não converte, começa a agir como se não fosse crente, começa a se igualar com a postura do parente, ao invés de continuar mostrando a diferença.
Está me estressando, mas eu estou posicionado. Está me irritando, mas eu estou posicionado. Está me tirando do sério, mas eu estou posicionado. O mundo chega para dizer: você é doido, já tinha dado rumo na tua vida, mas eu estou posicionado. Não estou pisando nos ossos sequíssimos, não. Eu estou ao redor, eu estou em volta, porque daqui a pouco Deus vai me perguntar: tem solução? Esse teve um encontro com Deus, posicionamento. Pode começar a cuidar do teu milagre. Se for material, separa um cantinho da sua casa para guardar ele. Se não for, já vê logo uma data para o culto de ação de graça. Para mim é melhor em segundas-feiras. Nem se puder jogar para segunda, para mim fica melhor. Já vê uma data para o seu culto de ação de graça. Começa já a cuidar daquilo que está sendo gerado. Aí, depois que você teve um encontro com Deus, e depois que você está posicionado, é hora de você dar uma resposta para Deus. É o momento que Deus diz: filho do homem, podem reviver esses ossos? E Ezequiel vai dar uma resposta aqui que, se a gente aprender, gente, ele vai dizer: Senhor, não sabes. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, poder para fazer eu não tenho. Condições de fazer eu não tenho, mas tu sabe, tu tem. Então, gerar o milagre, operar o milagre, eu não tenho condições de operar. Agora, se precisar de um pinguinho de fé, aqui tem. Se tiver faltando uma gota de fé, é só pegar aqui comigo. Fazer eu não consigo não, operar o milagre eu não consigo não, mas se precisar de um pinguinho de fé, aqui tem. Nós estamos no final do verso 3 e Ezequiel ainda não falou com os ossos. Cadê Deus? O Senhor tem condições de fazer a sua parte, e no que precisar eu vou fazer a minha. O que eu tenho que fazer? É crer. Se eu só tenho o trabalho de crer, eu vou crer até o tutano. Se eu só tiver o trabalho de crer, eu vou crer até o joelho ficar quadrado. Mas fé para ver um milagre acontecer, eu tenho. Poder para fazer, não. Condições de fazer, não. Mas fé para ver acontecer, eu tenho. Então, Senhor, se a parte que nos cabe for ter fé para ver o milagre acontecer, pega aqui tem. E toda vez que você faz a sua parte, é isso aí. Deus faz a dele. Deus faz a dele. Deus olha e diz: então fé você tem? Agora, teve um encontro comigo. Agora, teve mudança de posição. Agora, você me deu uma resposta, um posicionamento de fé. Agora sim, profetiza. E ele vai dizer: Ezequiel, o povo está cometendo um erro gravíssimo. O povo está cometendo um erro gravíssimo. Cuidado para você não se entregar. Olha aqui, cuidado para você não se entregar, senão seu coleguinha vai saber que é contigo. Cuidado. Ezequiel, o povo está cometendo um erro gravíssimo. O quê? Eles estão dando a última palavra. Eles estão proferindo a sentença. Olha o que no verso 11 vai dizer: o povo diz: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Está vindo do povo a palavra de que não tem mais jeito. Ele está falando: Ezequiel, esta palavra não é do povo, a última palavra é de Deus. Então o povo não tem que estar dando sentença, o povo não tem que estar indicando destino, o povo não tem que estar proferindo resultado, porque depois do sinal de é igual, quem sabe o que tem ali é Deus. Essa resposta sou eu que tenho que dar, essa resposta está aqui, tem que vir de mim. O povo está dizendo: não tem mais jeito, o povo está dizendo: não tem mais esperança, o povo está dizendo: Deus não vai mais fazer, mas Deus está dizendo: profetiza. Profetiza. Primeiro encontro com Deus, uma mudança de posição e uma resposta de fé. Agora sim, não é mais mágica, é milagre.
Profetiza. Ah, mas a minha fé, como é que é o negócio? Se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha esse texto comigo aqui rapidinho. Lucas 17. É Lucas 17? Eu tenho 5 minutos. Lucas 17, 6. E disse, dá para botar aí? Tá. Não, Lucas 17, 6. Cadê meu reto projetista? E disse: se tiveres fé do tamanho se tiveres fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda. Isso não é um texto te motivando a ter uma fé pequena, até porque a Bíblia não menciona a respeito do tamanho do grão, menciona a respeito das características dele. Então o grão de mostarda é um dos menores grãos que nós temos, é verdade, mas não é disso que o texto está falando. O que o texto está falando é da qualidade do grão. Você sabe qual é a principal característica do grão de mostarda? E sabe o que Jesus está abordando ali? É que o grão de mostarda, presbítero Leandro, ele não se preocupa com a terra. Ele não está nem aí para o ambiente. Aonde você soltar ele, ele nasce. Se tu ficar segurando e regar de 3 em 3 dias, ele vai enraizar no teu dedo. Então não importa a terra, importa é a qualidade do grão. É isso que Jesus está dizendo. Não importa a terra, importa é a qualidade da fé que você tem. Se você tem uma fé capaz de gerar resultado independente do terreno, é a qualidade da fé que você tem. Na igreja não é, a gente não vê milagre. Na igreja não sinta a presença de Deus. E aquela igreja lá, a terra não é fértil. A gente não vê o Espírito operando. E aí Jesus vai dizer: se a tua fé é boa, é como diz, né, de raça. Se a tua fé é legal, ela não está nem aí para o terreno. Aonde tacar ela nasce. Então, se você de fato tem fé boa, fé igual a como um grão de mostarda, pode depositar ela aqui, ó. Ah, é azulejo, mas nasce. O problema não é o terreno, o problema é a qualidade da fé que nós estamos desenvolvendo. Se a gente desenvolve uma fé cheia de interrogação, cheia de crítica, cheia de preocupação, cheia de apontamento, a gente está produzindo uma semente infértil, estéril, que não vai nascer na melhor terra que a gente colocar. Agora, se a gente está gerando uma fé genuína, uma semente genuína, gerada pela palavra de Deus, e que eu creio que ela é capaz de gerar o resultado que eu espero para a minha vida, profetize. Profetize. Qual a qualidade da fé que você tem? Qual a qualidade da fé que você tem? A gente precisa ter cuidado, gente, porque a teologia, ela nos arruma uma série de ganchos, e que se a gente não ter cuidado, se não tiver cuidado, a gente vai se acomodar. Frieza espiritual, coisa do final dos tempos. Então não precisa se preocupar em prestar um culto de adoração ao Senhor que seja agradável aos olhos dele, porque no final dos tempos vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. O jargão que mais me fofoca toda a igreja tem, assim mesmo. Tem, mas não deveria. Tem, mas eu não sou obrigado a conviver. Tem, mas aqui é para confrontar. Aqui é para atacar esse problema. Porque se isso vai te custar a salvação, a gente tem que ir para cima desse problema